Você sabe o que acontece quando juntam 4 mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Olá, eu sou a Mari do Borogodó e começa agora o TPM News com Borogodó, o nosso quadro no TPM no ar para falar de comunicação e marketing. Quinzenalmente, eu recebo aqui uma mulher incrível que faz um trabalho na área da comunicação para a gente conversar sobre tudo que está acontecendo no mercado. Antes de eu apresentar a minha convidada de hoje, eu quero agradecer às nossas parceiras que fazem o programa acontecer. Tomei Ilustra, que mandou um mimo para nossa convidada, a Sara Bardot, que me deixou bem bonita, a Mae, que emprestou esse look lindão pra gente estar aqui, e, é claro, a RDS, que faz tudo acontecer aqui. Hoje, eu estou aqui com a Flávia do Carmo. Ela é jornalista que iniciou os trabalhos com experiência do cliente em 2018 e desde 2021 é a mente criativa por trás da marca Experimente Encantar. Já atendeu mais de 50 marcas de vários segmentos com um método próprio chamado Atendimento Encantador, que tem foco em fidelização e experiência do cliente. E aqui eu preciso fazer o parênteses. A Flávia trabalhou numa equipe junto comigo, ela foi estagiária em 2016. Eu não preciso nem dizer o tanto que eu fico feliz de 8 anos depois estar aqui, sentada à mesa com ela pra gente conversar. Seja bem-vinda, Flávia. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, Mari. É muito bom estar aqui. Realmente, a gente já se encontra muitas vezes na vida, não é mesmo? Graças a Deus, são encontros muito bons que a vida tem proporcionado pra gente. Graças a Deus. E agora estamos aqui, depois de anos trabalhando em outros ramos, estamos aqui para falar de comunicação. Um prazer e muito obrigada novamente, viu? Eu que agradeço. Antes da gente começar, de fato, com o Borogodó News, eu quero que você conte um pouquinho sobre a sua trajetória e a sua marca, por favor. Então, vamos lá. Meu nome é Flávia, eu sou jornalista. Eu me formei em jornalismo em 2017, com a ideia de trabalhar em jornalismo, porém tudo mudou, né? A gente às vezes tem uma ideia, mas nem sempre o destino é o mesmo. Sim. Em 2018, eu fui convidada para trabalhar numa startup na área de vendas. E eu nunca tinha vendido nada, Mari. Nada na vida. Olha sei lá, só. nenhuma bala na escola. Mas eu queria muito fazer aquilo acontecer, porque eu queria seguir morando sozinha. Então, eu falei, ok, me dou 30 dias para ver se eu consigo desenrolar isso daqui e pegar gosto. E aí, eu fui estudar sobre vendas. E dentro da startup, existe um processo de vendas muito diferenciado. Que é uma venda mais consultiva. Uhum. Muito diferente da venda que eu tinha na minha cabeça. Sim. Então, eu comecei a estudar, fui me aprofundando e passaram 30 dias, eu falei, é isso, bora, vamos lá. E comecei a entender muito sobre o cliente, sobre o comportamento, por que ele comprava, por que ele não comprava. E aí, depois de 1 ano e meio nessa área, eu fui convidada para ir para o Customer Success. Então, eu fui para dentro da startup na área de sucesso do cliente. E a minha função principal era deixar o cliente feliz. Uhum. Então, eu tinha que entender a plataforma, entender como ele poderia usar aquela plataforma para o sucesso dele. Para ele seguir pagando mensalmente a assinatura do software. E aí, eu comecei a pensar, como que isso daqui funciona aqui dentro e não funciona lá fora? Porque dentro do modelo de negócio de startup, já é muito comum a gente pensar no cliente, a gente ter uma área para isso, colocar o cliente no centro. E eu percebi, enquanto consumidora, que lá fora, no varejo, no mundo real, fora de startup, nos outros modelos de negócio, isso não acontecia. Nem sempre a venda era uma venda consultiva, às vezes era uma venda goela abaixo. E eu falava, como assim? Por que as pessoas lá fora não fazem isso daqui? Que é muito mais legal para quem vende e para quem compra. Eu estou vendendo de fato o que o cliente precisa. Eu estou mostrando para ele de fato como o meu produto, o meu serviço funciona, para o que ele precisa. E aí, quando eu saí, em 2019, eu voltei para o Cruzeiro. Me casei, trabalhei em comunicação digital, porque era algo que eu queria. Me formei em jornalismo e não tinha ainda ido para a área de comunicação. Sim. Então, eu falei assim, quero entender como que funciona isso. Fui para a área de comunicação, passamos a pandemia. Fim de 2021, eu tive uma perda, né? Perdi o meu pai. E, nesse momento, a minha vida deu um 360. Eu falei assim, eu preciso começar a realizar aquilo que faz sentido para mim. Porque a vida passa muito rápido. E eu tinha esse desejo de trabalhar com as consultorias, de levar o mundo que eu conheci nas startups para fora da startup. Mas eu gostava muito da comunicação, então eu sempre deixava para depois. E aí, nesse momento, eu decidi, vou tirar da gaveta. É agora, eu preciso dar start nisso. Então, no final de 2021, eu comecei com o Experimente Encantar.
Fui começando com as consultorias na comunicação digital e no atendimento. E no final de 2022, eu falei, sim, vou falar só de atendimento, que é o que faz meu coração vibrar. E aí, seguimos, então, somente com atendimento encantador. Muito legal, Flá. Você falou da venda. Eu acho muito interessante uma percepção, nem tanto dos profissionais da área, mas muita gente achando que ser vendedor não é uma profissão. Que dá pra... eu não tô trabalhando na minha área, eu vou fazer venda de alguma coisa, né? Seja o pessoal que pega um catálogo para fazer venda, até o pessoal que vai para corretagem, né, de imóveis como se não fosse vender. E vender é uma arte. Você precisa entender de comunicação, de mercado, de comportamento humano. Tem tanta coisa interessante, né, Flá? Muito. Eu sempre ouço, Mari, que... eu não tinha o que fazer e eu virei vendedor. Sim. Como se fosse a última opção. Eu já tentei de tudo nessa vida, não tinha mais nada. Eu falei, tá bom, vou virar vendedor, fazer trabalho o quê? trampolim, né? Que é temporário. Eu tô aqui até conseguir uma coisa melhor. Exato. E se a gente parar pra pensar, nenhuma empresa sobrevive sem vendas. Não, é o coração de toda empresa. Pode ser que por algum momento você sobreviva sem uma administração profissional, sem alguém cuidando do seu financeiro ali no começo. Você vai aprendendo um pouco sobre rede social e aí você vai adquirindo profissionais para te ajudar. Mas se você não tiver a área de vendas ou se você não tiver a veia de vendedor, é muito difícil. Porque sem cliente, o que você faz? Não existe financeiro, não existe administrativo, não existe mais empresa, nada. Né? Não existe marca que sobreviva. Ela vira só uma memória, né? Exato. Então, se as pessoas soubessem a importância do papel do vendedor, muitas pessoas teriam orgulho de falar que vendem. Sim. Porque às vezes existe também, né, não sei se você sente com as suas clientes, esse receio de, mas eu vou vender na internet, nossa, vou achar que eu tô passando fome. Mas eu vou vender assim, não sei vender. Parece que eu tô desesperada, ou eu não quero atrapalhar as pessoas. Não quero ser chato. Então, quando a gente compreende que vender é uma arte e que é o coração para tudo, a gente encara isso e fala assim, claro que eu vou vender. Se você tem uma necessidade e eu tenho produto... Por que não? Por que não? Eu vou deixar você comprar do meu concorrente ou do meu amigo do lado, porque eu fiquei com vergonha de vender, sabendo que eu sei da minha entrega. Então, é isso que eu tento despertar nas minhas clientes, de que vender é parte do processo. E eu diria até que é uma parte principal desse processo para essa empresa existir. É verdade, você tem toda a razão. Vamos lá para o Borogodó News? Vamos, estava ansiosa. Eudes, você pode colocar, por favor, a primeira notícia? Tchan, 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 tchan. Surpresa. Apple retoma negociação com OpenAI para recursos de IA generativa no iPhone. Eu preciso te contar, antes de tudo, que a Flávia, ela não quis saber nada do roteiro antes da gente começar. Então, ela tá tendo a mesma surpresa que você que tá assistindo, de ver pela primeira vez as notícias. Basicamente, o que a gente tem aqui? A Apple tá desenvolvendo, ela já tem inteligência artificial, a Siri, ela é uma inteligência artificial, mas a Apple tá buscando parceiros que já dominam a tecnologia para construir implementar no iOS 18 um chatbot bem inteligente. Então, eles estão negociando tanto com a OpenAI, que é a dona do ChatGPT, quanto com a Alphabet, né, que é a dona do Google. Eles estão negociando para ver qual das duas, enfim, né? Tentando ver quem que vai oferecer a melhor estratégia. E aí, por que isso é tão interessante, tão importante, né, Flá? Tanto porque a inteligência artificial não tem passos para trás. A gente só vai daqui para frente. E a principal concorrente da Apple, que é a Samsung com os Galaxies, já tem uma inteligência artificial muito legal. Eu não sei se vocês já viram, eu sou usuária de Apple, mas eu sempre vejo a propaganda, e eu acho a propaganda legal, que passa especialmente no YouTube, mostrando a funcionalidade da inteligência artificial da Samsung, em que ela tem busca por circular imagem, tem um autotradutor interessante. Eu vi sobre edição de fotos esses dias numa propaganda. Ela faz uma edição, gente, que é assim, vamos supor, eu tiro a foto da Flávia e corto um pedaço. Ela faz a continuação da foto. É fenomenal. É sensacional, e você ter isso na palma da sua mão. É incrível. E isso mostra que a Apple, ela é líder do mercado, ela tá numa posição de conforto que só cresce, acabou de lançar o iPad novo, enfim. Não é uma questão de perder espaço, né, share de mercado, mas sim de se atualizar. Flávia, o que você acha? Eu acho essencial. Quem não se atualiza
é engolido pelo mercado. Exatamente. E eu falo que é sempre mais confortável você pensar e se atualizar quando não dói no caixa. Nossa, melhor frase. Enquanto não dói o mais bolso. Exato. Você sabe qual que é o órgão humano que é mais sensível? É o bolso. É o que vai doer mais. Pra todo mundo, né? Então, eu sempre que falo assim... Às vezes, eu encontro empreendedores e falam assim, mas eu tô vendendo. Eu tô vendendo, então não preciso resolver meu atendimento. E eu falo pra ela assim, pensa bem, do jeito que tá agora, você já está vendendo. Imagina se a gente ajustar. No conforto que você tem hoje, a gente tem tempo para pensar, a gente tem tempo para testar, Exato. a gente tem tempo para ir e vir quantas vezes forem necessárias. E tem o recurso para investir. Exato. Porque acontece, muitas pessoas, por exemplo, no caso da Apple, ela poderia deixar, e na hora que o calo apertasse, ela falava... acendeu a sireninha, urgência, vambora. A gente precisa refazer, a gente precisa mudar, o mercado tá mudando. Mas não, imagina como é muito mais confortável você ter tempo para negociar com o Google. E ver quem que vai fazer a melhor oferta que vai se encaixar. E o diferencial da Apple nesse aspecto de lançar essa IA generativa vinculada ao celular é com a questão da proteção de dados. Que é um valor muito caro para a Apple, que a gente sabe que eles se preocupam e tem... É lógico, né? A gente não é ingênuo de achar que nossos dados estão totalmente seguros. Exato. Mas que tem um nível de segurança mais forte do que outros sistemas operacionais. Então, eles estão chegando com uma carta diferente e tentando trazer uma atualização para o próprio mercado, que eles já são líderes em trazer as atualizações. Né? Vamos pensar até que estão demorando, hein, gente? Eu já achei que demorou um pouquinho, porque o da Samsung lançou em janeiro. Sim. E o iOS 18 deve lançar agora, acho que setembro, sempre outubro. no segundo semestre, no segundo semestre que a Apple faz esse lançamento. Mas eu lembro muito do evento que nós fomos do Carlos Busch. Eu não vou me recordar o nome, mas ele falou muito sobre inovação. Sim. E eu lembro sempre dos casos das marcas que eram top of mind, elas eram super inovadoras. E aí foram chegando as tecnologias novas, elas não se atualizaram e elas sumiram do mercado. Né? É o que aconteceu com a BlackBerry, é o que aconteceu com a Kodak. Muito. A Kodak ainda existe, mas em outros segmentos. Agora ela tá voltando tudo pra explodir, com né? as Polaroids. Eles tinham a tecnologia de foto digital e eles guardaram. Né? Alguém ali dentro achou que isso não vai prosperar. Eu, particularmente, tenho uma grande preocupação quando eu vejo outros colegas da área da comunicação, especialmente a gente, Turma 30+, esse é um recado especial. Viu, Turma 30+? O mercado vai mudar e a gente não pode achar que só porque a gente já passou de um tempo, já tem um tempo de estrada, a gente não precisa se atualizar. A gente pode achar que, não, essa coisa de inteligência artificial, não vou usar isso. Não, a gente tem que se atualizar. Se aconteceu com a BlackBerry, aconteceu com a Kodak, é meu maior medo, Flávia. É deixar as coisas passarem. Todos sujeitos. Né? E se atualiza tão rápido. É isso. Como que a Apple ainda não lançou e a Samsung já lançou ao mesmo tempo, né? E a gente entender, se isso acontece em mercados bilionários, isso também vai acontecer no nosso. Sim, é importante sempre estar atento, né, Mari? Olhando para o meu, mas também olhando para o mercado onde eu estou. E se você tiver tempo e pessoas, até olhar para outros mercados. Ver o que outros mercados estão fazendo que você pode trazer para o seu. Sim. Porque o cômodo, ele é gostoso. Não, eu tô vendendo. Não, meu digital tá ótimo, eu tô voando, viralizei, tá crescendo seguidores. Tá tudo bem, não preciso fazer mais nada diferente. Não, eu sou líder no meu mercado, não, eu tenho clientes aqui fiéis hoje. E amanhã? Eu tenho uma cliente, ela tem 2 lojas de automóveis aqui. Ela é jovem, menos de 30 anos. Ela abriu as 2 lojas em menos de 1 ano e meio. Né? Abriu uma, depois a outra. É um negócio que prospera, ela é super criativa, ela traz inovação dela mesma. A gente faz os ajustes, faz os planejamentos, e ontem ela estava toda inconformada, porque precisa mudar, precisa melhorar. E eu falei, olha isso, né? É importante. Eu acho que a gente nunca tem que achar um equilíbrio. A gente não pode achar também que, né, não estamos fazendo nada, porque no caso dela, ela faz bastante coisa. Mas esse inconformismo de que a gente sempre pode fazer uma coisa diferente. Como eu posso surpreender o meu cliente? Que inovação que eu posso trazer?
ele tem que estar presente na nossa marca. Muito. Né? Isso é um aprendizado muito importante da gente ter. Eu sempre penso, é complexo quando a gente traz exemplos de grandes marcas, de grandes empresas, porque traduzir para a realidade de negócios locais é muito diferente. Mas acho interessante pensar, se eles estão se preocupando, como que eu não vou me preocupar? Exato. Né? Se já é uma empresa tão grande e tá com esse radar ligado no 360, e às vezes, para o nosso mercado mais local, são detalhes, sabe, Mari? Sim. É um detalhe de um cuidado numa embalagem, é o detalhe no cuidado de um pós-venda, é o detalhe de como eu cuido da minha rede social, Sim. é o detalhe de como eu estou usando a inteligência artificial para me ajudar. Eu fui num evento em março com a Gisele e o moço do iFood falou que eles já estão usando a inteligência artificial. Sim. E como que eles usam a ferramenta para ajudar os restaurantes, os clientes B2B deles, né? Para isso deixar ainda mais personalizado para o cliente do cliente. Então, você percebe que a preocupação não é nem só com o cliente final. É de como eu vou fazer o meu cliente aqui B2B aumentar a venda para que ele use mais a minha ferramenta. Sim. Então, essa preocupação é de... entender cadeia. Exato. De você colocar o cliente aqui no centro da mesa e falar... Ok, como nós vamos melhorar isso? Sim. Em que momento você coloca o cliente, sabe? Porque às vezes você tá tentando equilibrar 20 pratinhos e você vai indo. Tô vendendo? Vamos indo. E aí, às vezes, chega uma inovação, uma novidade na cidade. E você fala assim, nossa, como eu não pensei nisso? Mas às vezes você não pensou porque você não tirou um tempo para pensar no seu cliente. Sim. Se você é só um fazedor de demandas da sua empresa, talvez não dê Sim. tempo de pensar em inovação mesmo. A gente precisa ter esse equilíbrio tão complexo, né? Muito nem me fala. A arte de empreender. Não é? Bom, vamos para a nossa segunda notícia, que continua falando de inteligência artificial. Se você puder colocar, por favor. Ela é em inglês. Se você só quiser colocar o no thank you, por gentileza, para a gente poder enxergar um pouco melhor a notícia. 8 jornais norte-americanos estão processando a OpenAI por infração de direitos autorais. São 8 jornais de mesmo grupo. E qual que é a justificativa que o editor executivo deu? Eu coloquei aqui as aspas dele. Gastamos bilhões de dólares coletando informações e relatando notícias em nossas publicações. E não podemos permitir que a OpenAI e a Microsoft, que está por trás da OpenAI, expandam o manual da Big Tech de roubar o nosso trabalho para construir seus próprios negócios às nossas custas. Por quê? O que a inteligência artificial faz, gente? Ela processa incrivelmente rápido todas as informações que estão na internet. É um cruzamento de dados surreal. doido, né? É um cruzamento de dados impressionante. Ele vai juntar essas informações e criar novas informações. Por isso que é importante a gente checar o que a inteligência artificial faz, porque nem sempre ela vai ser fidedigna, né? Conectada à realidade. E isso mostra uma preocupação que vai ser crescente. E não é a primeira vez que eles recebem processos assim nos Estados Unidos. No final do ano, o New York Times, que é o jornal mais famoso do mundo, também processou a OpenAI pela mesma motivação. Então, é interessante a gente pensar, e isso vai acontecer em diversos momentos e de diversas maneiras. Sim. Mais uma vez, a gente está falando de grandes jogadores, né, grandes players do mercado, mas que a gente tem que entender quem que detém o direito autoral, o que a gente vai precisar de legislação, de regra, para regulamentar o uso, seja pelas marcas grandes, mas também pelas pequenas, né? Como que vão funcionar esses usos? Porque a gente vai contratar um influenciador, você já viu que agora temos inteligências artificiais que conectam, criam áudio, conectam com vídeos que já existem e gente, a boca fica sincronizada. É assustador, né? Chega a ser assustador. Mas já existe, é realidade, está posto na mesa. Como que a gente vai lidar com isso? Quem que vai regulamentar? O que pode, o que não pode? Vai depender do bom senso? Gente, não dá para depender de bom senso. Eu acho que para tudo, a regra ela traz uma ordem, né? Para que as coisas não virem a casa da Maria Joana. Para que tudo exista um processo para isso. É igual você falou, a inteligência artificial já não é mais um sonho. É uma realidade. Quem não conseguiu utilizar pode sim ficar um pouco para trás. Sim. Não acredito
que a inteligência artificial vai tirar o humano do jogo, Não vai. mas o uso deles em conjunto é uma baita potência. Uhum. Quando as pessoas entenderem que dá para usar nós e a inteligência, a gente vai muito longe em muitas áreas. Sim. O que é interessante a gente pensar nesse mundo novo, que é para todo mundo muito novo, né, Mari? Como que eu uso, até onde eu vou. Esses dias eu estava fazendo um post, aí eu usei a inteligência artificial, que eu queria entender algumas empresas dos Estados Unidos que têm exemplos de encantamento de clientes, de atendimentos diferenciados. E aí eu listei, apareceram lá 5 empresas muito boas. E aí eu comecei a pesquisar sobre as empresas, né? Porque eu falei assim, a partir do momento que eu coloco isso na minha rede, quem está falando sobre isso sou eu. Exato, eu tenho que responder. Exato, eu tenho que me responsabilizar pelo que eu falo. E aí eu encontrei uma das empresas que estavam na lista. Elas realmente têm um atendimento muito bom, mas a política delas não é tão boa assim. Então já houve casos de preconceito, descaso. Aí quando eu olhei para isso, eu falei assim, olha só, a inteligência artificial me ajudou com toda a informação. Sim. A informação estava totalmente correta. Mas o posicionamento Mas é o humano. posicionamento não. Então, como que eu vou atrelar isso à minha comunicação, à Sim. minha imagem, à minha marca? Acho que é essa responsabilidade que falta Não, de isso checar. é importantíssimo. Eu tive essa conversa com outro cliente essa semana sobre posicionamento. E era um cliente que estava incomodado com o posicionamento de alguns influenciadores que faziam parte da marca e que tinham se posicionado de uma maneira bastante fria a respeito do que aconteceu no Rio Grande do Sul. E aí a pessoa me ligou já querendo rescindir alguns contratos, né? E eu falei pra ela, é importante, eu acho fundamental a gente pensar sobre isso, porque se essa pessoa representa a minha marca, ela tem que estar alinhada aos meus valores. Ela tem que estar de acordo com aquilo que eu prego na minha empresa. Eu não estou querendo dizer que ela tenha que agir da mesma maneira que eu, mas tem valor que é inegociável. Exato. E pra ela, naquele momento, era inegociável. As pessoas, ela falou, não estava pedindo para que eles largassem tudo e fossem se voluntariar lá, né? Impossível, nem eu consigo fazer isso. Mas ter empatia era o que ela esperava naquele momento e não sentiu. Então, essa percepção de o que eu vou trazer para minha marca tem que ser muito clara. Vale para influenciador, vale para usar conteúdo da inteligência artificial. Eu vejo muitas pessoas falando assim, para mim não funciona a inteligência artificial. Aí eu pergunto pra pessoa, né? Eu gosto bastante dessa área, vocês devem ter percebido. Sempre tem notícia de inteligência artificial. Tanto porque tem atualização todos os dias, quanto porque me interesso e busco estudar sobre isso. E aí perguntei uma vez, falei, mas como que você usa? Eu abro e faço uma pergunta. E aí a primeira coisa que aparece é aquilo. Eu falei, não, isso que você abre e faz uma pergunta e a primeira coisa que você vê é a resposta, é o Google. É uma ferramenta de busca. A inteligência artificial, você precisa elaborar. Você tem que ter uma conversa. Eu até brinco, a gente tem que ser educado com ela. Adoro. Tem que dar bom dia, boa tarde, pedir por favor, agradecer no final. Eu pergunto se tá tudo bem. Ela sempre tá bem, né, menina? É uma coisa maravilhoso. louca. É um mundo incrível. E eu brinco, né, que a gente tem que fazer isso, porque se tiver a revolução das máquinas, elas vão lembrar da gente. Mas não só por isso, porque tem como você construir perfis dentro da própria inteligência artificial e esse perfil vai se comunicar da maneira que você deseja, né? E aí entra isso, lógico, sempre usando o banco de dados. Gente, é uma união de muitas coisas. Sim, né? E eu acredito que na área do atendimento, isso está só começando. Porque quando a gente pensa numa inteligência artificial alinhada à experiência, porque a inteligência consegue o quê? Ela consegue rastrear. Você imagina que todos os dados que o seu cliente traz para o seu site, para a sua rede social, ela consegue alinhar aquilo e trazer para ele uma experiência para ele. Que às vezes, nós, enquanto humanos, vamos fazer isso, a gente demora muito mais tempo. Eu preciso analisar relatório, eu preciso analisar dado. Tá, mas meu cliente comprou quando? Mas o que ele comprou? A inteligência artificial vai fazer isso em segundos. Exatamente. Então, você otimiza seu trabalho. E aí você entra o humano na hora que ele precisa ser humano. Sim. E eu acho sensacional as possibilidades que você tem, Muitas. inclusive, de criar chatbots inteligentes. A gente tem uma questão da humanização. Porque ser humano é só fazer a gente aparecer, falar. Não é. Você pode ter robôs muito mais humanizados do que atendimentos de pessoas sem treinamento e despreparadas. Né? Então, a gente tem que aprender a usar e acredito que muito em breve a gente vai ver algumas movimentações para ter regulamentação desse uso. Tanto por direitos autorais quanto para limites,
Ordem. Onde eu posso usar, que tipo de voz que eu vou poder colocar. Se eu compro a sua imagem, eu vou poder fazer esse ajuste por inteligência artificial. Por quanto tempo, como que pode ser feito, como que não pode. Até onde vou, né? Até que lugar que a gente consegue caminhar. E a gente vai viver isso. É aquela frase, né? A gente tá vivendo só momentos históricos. E eu estou ansiosa, porque é só o começo, né? A gente tá vendo só a pontinha do iceberg Eu ainda. fico imaginando como que vai ser a vida dessas crianças agora, Nossa. daqui 20 anos no mercado de trabalho. A gente vai contar que a gente escrevia e vai falar, pra quê? Hoje a gente dá uma teclinha. Você não tá usando na leitura de pensamento? Nossa. A gente vai ser humilhada. Atrasada, tia. É por aí. Flá, agora pra gente sair um pouquinho desse assunto, eu trouxe pra gente ver algumas informações do relatório da Data Reportal, que foi feito em parceria com a We Are Social e a Meltwater. São duas agências gigantescas. E esse relatório, ele foi feito considerando o padrão de consumo de redes sociais, de internet, de mídia, nos 4 primeiros meses de abril desse ano. Ele é muito fresquinho, né? Ele tá... 4 primeiros meses que eu digo de janeiro a abril, desculpe. Ele foi feito de janeiro a abril. Ele faz esse relatório trimestral e no próprio relatório ele trouxe que a gente tem muitas mudanças referentes ao relatório de janeiro, que era referente ao final de 2023. O primeiro, eu queria mostrar para vocês um gráfico, que é sobre o tempo total que o mundo consome de redes sociais, de mídia, por dia. E aí tem um dado muito interessante, Flá. Te dou um dado que para mim é muito chocante de várias maneiras. Parece simples num primeiro olhar, mas nada é tão 15 simples. segundos depois, já A é gente outra pensa, percepção. não é. Nesse relatório, ele tá avaliando o tempo que a gente usa na internet, o tempo que a gente usa vendo TV, que a gente usa em rede social, vendo mídia impressa, tempo de streaming, podcasts, rádio e videogame. E aí tem aqui o tempo médio que a gente está usando, as idades de 16 a 64 anos, em vários tipos de mídia. E quando a gente olha para a rede social, que é o que a gente usa com grande frequência, tem uma redução de 4 minutos diários. Mas, Mari, 4 minutos diários não é nada. Em uma semana, são 30 minutos. Em um mês, são 2 horas a menos do seu usuário consumindo conteúdo na rede social. Isso faz aumentar o quê? A concorrência. O tempo que eu levo a gente já vive um mundo em que é tão difícil conquistar a atenção do nosso cliente, do nosso consumidor. A gente tem uma overdose de informação. É natural que a gente chegue ao final do dia exausto, porque a gente está vendo muita coisa, conversando, elaborando muitas coisas. Então, se eu tenho as pessoas menos tempo consumindo, é mais difícil chamar a atenção dela. Porque ela vai consumir uma grande quantidade um grande volume de informação. O que ela vai reter? Do que ela vai lembrar? Olha que desafiador, Flávia. Muito. Levar isso para as nossas marcas, para lembrar, porque a gente acha, não, tá todo mundo o dia inteiro na rede social. Será? Nem a gente tem dia que consegue ficar o dia inteiro, Mari. Não fico. É complexo, né? Às vezes perco as coisas. Sim, às vezes eu acho que eu estava numa bolha na hora que aquilo aconteceu, porque tá todo mundo falando daquilo e eu não tô sabendo daquilo. Exato. Mas o que é importante quando a gente pensa nos canais, né, diversos, é entender onde meu cliente está e onde eu consigo estar na atenção dele. Eu ouvi um episódio seu, acho que era com a Thaís, se eu não me engano, que vocês falavam sobre o WhatsApp, que as pessoas ainda não utilizam de uma maneira tão estratégica. E aqui é a mesma coisa. Eu tô no digital o dia inteiro. Nossa, 30 stories por dia, tô documentando tudo, post todos os dias. Mas meu cliente tá lá? Será que o meu cliente não está, por exemplo, ouvindo rádio quando ele tá indo pro trabalho? Porque ele fica muito mais tempo na estrada do que na internet? Exatamente. É entender padrão de comportamento. Exato. E pensar no digital, quando eu penso no digital e que eu vejo que está diminuindo esse consumo, é pensar como que eu vou me destacar no meio da multidão. Porque já diminuiu o tempo. Já tem mais empresas do que antes no digital, porque agora todo mundo vai pro digital. O que eu vou fazer diferente? Será mesmo que eu preciso postar 3 vezes por dia? Será que eu não posso fazer um post por dia muito bem feito? Eu falo assim,
eu venho percebendo, pelo menos no meu digital, né? Que quanto mais eu falo da Flávia, Mais conecta. mais eu conecto. Uhum. Então, eu falo, não vou queimar a largada com 3 posts por dia. Exatamente. Eu vou fazer um post que eu sei que vai chegar na Mari e a Mari vai ler. Uhum. E a Mari vai falar assim, nossa, eu também tô passando por isso. Nossa, eu me conecto com isso. Então, é importante a gente entender o que o meu cliente quer ouvir, onde o meu cliente está. Por exemplo, eu tenho clientes que convertem muito mais em ligação. Olha que interessante. Mas se eu falar pra você, não, Mari, liga o seu cliente e falar, ligar, eu não atendo o telefone. Eu acabei de falar que eu não atendo telefone. Mas e o meu cliente? Sim, pode ser o atende? padrão dele. É. Então, hoje, esse meu cliente, a conversão é muito maior depois que a gente começou a ligar. Que o cliente do outro lado ouviu a voz do comercial, sabia que era uma pessoa, que ele sentia confiança em comprar o produto. Ele sabe o nome da pessoa que tá atendendo ele. Exato. É. Então, é entender como o meu cliente funciona. Em qual canal meu cliente está. Pra eu saber onde eu também vou estar. Porque, por exemplo, a gente tem o tempo de jogos de videogame. Dependendo do público, é muito mais fácil eu estar ali. Eu produzir conteúdo ali. Sim. Eu estar presente de outras maneiras, porque a gente estar presente não é só produzindo conteúdo. Exato. Né? E muito se pega nisso, né? Não, porque eu preciso estar online o dia todo. Preciso postar o dia inteiro. Preciso. Não precisa fazer vlog, se você Porque não se a gosta, gente não se não faz consome, sentido. Por vezes nosso cliente também não. Então, eu lembro que vocês falaram do Facebook também. Tem gente que despreza o Facebook. Mas é a maior minha família rede social. inteira usa o Facebook. Quase metade do mundo tá no Facebook, não dá pra desprezá-lo. Então, assim, você ignora, mas pode ser que tenha uma parcela dos seus clientes ali. LinkedIn. Ninguém fala de LinkedIn. Mas se você quer fazer um negócio grande com empresas B2B, É lá, LinkedIn. não é num post do Instagram. Sim. Então, entender onde o canal que o meu cliente está e como eu vou me comportar ali para me diferenciar, né? A gente fala do atendimento, a gente fala de um pós-venda. Eu lembro que uma vez você falou muito de e-mail marketing. É outra ferramenta que funciona muito com esse meu cliente de ligação. Sim. A gente tem um e-mail marketing que a conversão é muito boa. Olha que E interessante. as pessoas falam que o e-mail morreu. Então, Não. quando ele morreu, Pra sabe? quem ele morreu? morreu? Flá, isso tem muito a ver com a segunda informação que eu trouxe desse relatório. Esse relatório é super legal, gente. Eu vou deixar os links aqui na legenda pra quem quiser acompanhar. Eu também vou ver depois. Ele é todo em inglês, mas o Google Tradutor tá super legal. Gente, joga no chat GPT, ele vai traduzir super bem. E essa segunda notícia é: você já ouviu falar que a geração Z não consome rede social? Eles só querem entretenimento, eles não socializam, eles não usam e-mail, eles não usam sites. A rede social para eles é TikTok e videogame. E aí? Eu já ouvi isso muitas vezes. E aí, essa análise que não é feita só nos Estados Unidos diz que essa informação da geração Z que não usa e-mail e tal, ela é verdadeira pro público norte-americano. Nem no Canadá isso se repete da mesma maneira. O padrão de consumo americano é muito diferente. A geração Z é a que mais usa e-mail. É a que mais usa site. Só que o padrão de consumo não pode ser avaliado só por uma região. É lógico, é muito legal a gente ter acesso a esses relatórios. Eles ajudam a gente a enxergar as informações, a entender o mundo que a gente está, o mercado que a gente está. Mas a gente tem que ter padrão de análise, de entender o que aqueles dados nos dizem. Eu sempre tento trazer isso. Se a pesquisa foi feita no mundo inteiro, se ela foi feita no Brasil, é natural que a gente tenha menos dados aqui, porque tem menos empresas fazendo pesquisas, né? Nos Estados Unidos tem empresas gigantescas fazendo pesquisas o tempo todo. Então, a gente tem muito relatório atualizado em pouco tempo. Mas é legal a gente entender que, sim, essa geração, ela continua usando o Google, porque diz que eles só usam TikTok para fazer pesquisas. De fato, eles usam muito mais do que nós usamos. Mas isso não quer dizer que o Google esteja caindo. Mesmo porque, gente, olha o tanto que que o Google fatura com ads todo mês. Né? Então, eu achei tão interessante essa análise. E, inclusive, no relatório, eles colocam uns dados sobre você usar a regionalização na hora de analisar dados. Porque se a sua marca não é global, e mesmo que seja global, marcas globais também prestam atenção na regionalização. A Coca-Cola, quando está no norte, que tem o Festival de Parintins, eles mudam a cor para evitar
Na verdade, eles têm as duas cores. Para evitar a rivalidade, né? Eles compraram o Guaraná Jesus para poder usar o tom de rosa. O McDonald's adapta o cardápio na Índia, que não é consumida carne bovina. Então, você entender o local que você tá, isso vale pra gente. A gente vai ver relatórios e pode acontecer de uma marca que tá aqui em Taubaté. Abrir em São José dos Campos é outro mercado. É outro público. Em Taubaté, eu abri em um shopping no centro da cidade, é completamente diferente. E a gente tem que estar atento a isso. É padrão de comportamento. A gente tem que entender o que as pessoas estão fazendo, né? Exato. E isso é pra tudo, né, Mari? É a forma como eu vou me comunicar, é a forma como eu vou atender. Sim. Cada cliente, ele tem um perfil, tanto nas regiões, quanto perfil mesmo de comportamento. Tem cliente que gosta de falar mais, tem cliente que gosta de falar menos, tem cliente que já chega pronto para comprar. Ele já sabe todas as informações. Você tá falando, mas ele já sabe. Então, como esse meu cliente quer ser atendido? Como esse meu cliente se comporta? E é muito interessante porque, realmente, até mesmo em cidades, pontos diferentes. Por exemplo, o delivery. O delivery você atende a cidade inteira, ok. Você tá no seu ponto. Mas você já reparou de como é o comportamento de consumo dos bairros? E depende do tamanho dessa cidade, né? Porque a gente tá falando da cidade aqui nossa, né? A gente tá falando aqui do Vale do Paraíba. Paraíba, mas, por exemplo, São José dos Campos tem lugares que não compensa você pagar a entrega da Zona Norte pra Zona Sul. Você vai ter que procurar, ou você tem que entender o padrão desse comportamento. Exato. Né? O comportamento, ele é tudo. E quando a gente fala de analisar as pesquisas, eu sou, assim, apaixonada por dados. Porque dados não mentem. É porque, às vezes, a gente tem a sensação de que é só um sonho. Ai, sonhei com essa informação. Não. São dados, né? Não sonhei. Não foi um sonho. E existem já algumas pesquisas... Eu não vou me recordar o nome do instituto, mas que já analisa comportamentos de compra. E todo ano sai um relatório do ano anterior. Legal. De como foram os comportamentos, a experiência desse cliente dentro do Brasil. E recentemente eu vi, por exemplo, em Minas. Como que é o comportamento de quem compra em Minas? Então, existe lá, por exemplo, quando eles passam por uma experiência ruim, a maioria não volta no lugar. E nem fala. Ele simplesmente ignora e vai comprar no concorrente. Poxa, você está prestando atenção nisso no seu cliente? Na forma como ele está voltando ou não para o seu negócio? É olhar o todo, mas ir fazendo fracionado ao que me interessa. Eu quero atender agora o Nordeste. Tá, mas como que o pessoal do Nordeste se comporta? O que para eles é importante? Por que o seu produto é importante? Como que eles conversam? Porque pode ser que uma gíria que faz sentido pra gente não faz sentido pra eles. Exato. E pode até ser ofensivo. Exato. A linguagem diferenciada. Então, não é só chegar e vender. É estudar o público que me espera do outro lado, né? Exatamente. Eu participo do Clube de Negócios da Brisa. E nessa semana a gente teve aula com o mentor dela. E ele estava falando uma coisa muito interessante sobre persona. Eu gosto bastante de pensar em persona, que é aquele cliente ideal, quando a gente pensa em padrão de comportamento. Não adianta a gente criar a persona e falar, essa é a Maria, ela tem 27 anos, ela trabalha... Não, eu preciso entender o que Maria gosta, o que Maria faz. E isso tem que ser baseado na realidade. Tanto para negócios que estão começando, quanto para negócios que já estão estabelecidos e precisam entender melhor o público que eles têm, com quem que eles estão falando, ou eles vão lançar um produto novo. Isso está alinhado com aquele público. É tão importante e a gente acha que fazer pesquisa às vezes é uma coisa tão complexa, demanda de uma empresa, demanda de muitos dados, mas de maneiras tão simples a gente consegue ouvir o cliente e ter feedbacks importantes. Pontos de melhoria que às vezes são simples. É um jeito de falar e você já melhora a experiência para o seu cliente. Ele volta, ele te indica, né? Isso mesmo. Tem como fazer tanta coisa. E assim, é claro que se você tem condições de ter uma empresa ali profissional, é um outro padrão. Sim. Mas não tenho, Flávia. Eu sugiro Forms. Funciona muito bem. Funciona super bem, Se você precisa de uma qualificação ou de uma informação da sua audiência digital, usa caixinha de perguntas. Usa enquete para você ir esquentando a sua audiência e entender por quê. Você precisa conhecer com quem você está falando. Sim. Às vezes, por exemplo, é um botão que tem lá no seu site que aquilo ali atrapalha na hora que o cliente vai fechar o carrinho. E aí, ele não fecha o carrinho, você tá vendo um monte de carrinho abandonado, você não sabe por quê. Por que será que o carrinho tá abandonado? Onde será que eu tô errando? E aí, quando você pergunta e fala, porque tem um botão lá na frente que não deixa eu fechar o carrinho. Você fala assim,
Ah, era isso? Era só isso. Era só isso. Era só mudar o botão meio milímetro. Por que eu não perguntei? Exato. Então, pergunta, sabe? Às vezes as pessoas, eu sinto que as pessoas têm medo de perguntar. E do que ela vão tem ouvir. medo, ela tem medo do que vai vir do outro lado. Mas eu sempre falo que o feedback bom, ele é gostoso, né? Dá aquela aliviada, ai, nossa, tô fazendo um bom trabalho. Mas o feedback negativo, Te ele faz crescer. edifica. É. Ele te faz... Te abre oportunidade de Exato. crescimento, de resolver questões, né? E quando o cliente reclama, é porque ele quer continuar comprando. Sim. Porque se ele não quiser, ele só ignora e segue a vida dele. Exatamente. Falando em feedback que faz a gente crescer, vou falar sobre essa novidade aqui do Instagram. Vamos lá. Não sei se você viu essa, eu imagino que sim. Mas que agora o Instagram, ele está aproveitando da melhor coisa que o TikTok tem, que é o algoritmo. Ele vai mudar o algoritmo dele para que a gente tenha uma entrega ampla do conteúdo. Como que acontece atualmente? Eu vou postar um vídeo e aí, de acordo com a interação da minha audiência, o Instagram vai analisar se aquele conteúdo é legal ou não. É óbvio que quem tem uma audiência enorme vai alcançar mais gente. Quem não tem essa audiência tão grande, não vai alcançar. E aí, a partir de agora, né, eles estão implementando essas mudanças para que a gente tenha um nível de igualdade entre as entregas. Mas o que precisa para essa entrega ser boa? Olha o pulo do gato. Conteúdo autêntico. Quem faz só repost, quem só usa do conteúdo que já está feito e que tem resultado, vai se prejudicar muito. A gente vai precisar investir nisso, nesse conteúdo autêntico, original, especialmente do áudio. E além dessa mudança, né, o TikTok vai mudar algumas outras coisas relacionadas ao algoritmo. O TikTok não, desculpe. O Instagram vai imitar o TikTok para mudar algumas coisas de organização dentro da plataforma, para melhorar essa experiência pro pequeno criador de conteúdo. E aí ele vai ter que, de fato, criar. E ser autêntico e criativo e fazer do jeito dele. Olha que legal. Finalmente. Que oportunidade, né? Finalmente. Vai melhorar, talvez, aquela sensação que a gente tinha de... Poxa, eu tô postando e não alcanço ninguém, não chego em pessoas novas. Mas precisa pensar em como que você vai construir esse conteúdo de maneira a ser atrativo para a sua audiência. Aquelas pessoas que a gente falou agora há pouco. A gente precisa que esse conteúdo seja atrativo para essas pessoas e aí sim ter resultado. Eu escuto muita gente falando, não, as pessoas não curtem mais nada no Instagram. Elas não gostam de mais nada. Posto lá, não acontece nada. É literalmente só posta. Você já parou para ver por que não tá acontecendo nada? Eu faço, não acontece nada. Vamos entender o que está acontecendo? Por trás de todo o padrão de comportamento, até restrição da plataforma você pode estar sofrendo e não sabe. Exato. Né? Porque você só posta, né? Você tá ali só pra dar o check na listinha do dia. Exato. Postei, pronto, tá pago. Não é assim, galera. Eu achei muito legal essa alteração do Instagram. É uma tendência e, ao mesmo tempo, o TikTok também tá absorvendo coisas interessantes do Instagram. Que bom. Ele vai passar a ter... Ele já tem as fotos, né? Já tem carrossel de fotos no TikTok, que hoje eles entram no mesmo feed dos vídeos. Sim. E agora, ele vai passar a entrar no feed, numa aba específica de carrosséis. Só carrossel, gente, não é foto única. Porque o TikTok, ao mesmo tempo que ele tem esse crescimento absurdo de volume de pessoas, ele tem uma dificuldade de retenção e venda. As pessoas entram ali só para ver. Mas quando elas vão consumir, elas vão pro Instagram. Exato. Então é natural, a gente tá vendo, né, quando saiu o TikTok, é o fim do Instagram. Gente, não é. A gente tá vendo que eles vão coexistir por muito tempo até aparecer outra plataforma que mude o padrão de comportamento e aí a gente vai reaprender a produzir conteúdo, a estar presente, né? Eu fico muito feliz com essa atualização porque... Não sei se você já ouviu alguma vez, mas já ouvi de alguns clientes. Ah, mas fulano tá fazendo desse jeito e tá funcionando. Aí eu quero fazer desse jeito também. Uhum. Pera, mas faz sentido porque é a sua marca? Não, mas é que fulano tá fazendo, fulano tá vendendo desse jeito, aí eu quero fazer. Sabe, o fulano tá dando a caneca de mimo, então eu quero dar a caneca também. A mesma caneca, do A mesmo mesma jeito. caneca. E aí, é interessante essa atualização, porque ela vai forçar, de um modo positivo, as marcas a pensarem com a própria cabeça. Uhum. Sabe, a pensarem, tá, eu não posso ter essa caneca. Então eu preciso ser tão bom quanto o meu concorrente com outra coisa. Uhum. O que nós vamos fazer?
Então, eu tô muito feliz porque a parte criativa, às vezes, ela fica escondida porque a gente precisa estar ali. Eu preciso fazer, tá todo mundo fazendo essa modinha, tá todo mundo fazendo essa trend. Imagina, eu tenho que fazer porque tá dando visualização alta, eu tenho que viralizar. Até que ponto, sabe? A que preço? Não, né, a gente falou disso no primeiro episódio também, que visualização não é tudo. Mas já que também é interessante, às vezes a gente precisa que a gente cresça da nossa maneira, mostrando aquilo que faz sentido pra gente, que conecta com o nosso público, né? Flá, a gente tá indo pra última notícia. E essa eu trouxe... Na verdade, são 3. Eu vou pedir pra abrir só o primeiro link. Porque elas são um resumo e eu trouxe especialmente pra você. Ai, meu Deus. Porque é um apanhadão das comunidades do WhatsApp. Vamos lá. O WhatsApp lançou aí as comunidades. Sim. Em que você consegue juntar as suas pessoas e estão cada vez mais investindo para que essas comunidades cresçam. Então, agora vai ter um jeito mais fácil de buscar as comunidades, de você... Muito parecido com o que o Telegram faz, de você poder buscar por interesse. Pode ser. Essa daí vai ser o terceiro ponto. Obrigada. A gente colocar... Poder fazer a busca. Vai ter a opção de ter interação, porque hoje nas comunidades é só o administrador que coloca. Quem tá na comunidade só interage com reação, não pode falar. Então vai ter a opção de colocar caixinhas para as pessoas responderem. Perfeito. A organização de eventos. E a Salesforce está fazendo uma integração do WhatsApp para fazer marketing e serviços. A Salesforce é uma enterprise que constrói software on demand, software por demanda, né, do cliente. Eles são super famosos no mercado por já terem criado diversas soluções, inclusive para CRM. E a intenção, CRM, é para gestão de contatos, relacionamento e marketing. Maravilhoso. Que às vezes a gente fala, né, Flávia? E escapa e a gente precisa falar, que nem todo mundo sabe, às vezes. Socializar esse conhecimento, porque não é porque a gente está aqui há mais tempo que não pode. Exatamente. Né? É uma ferramenta maravilhosa para quem quer fazer gestão CRM. A visão ampla, assim, muda do seu tudo. negócio. Muda tudo. E então, eles estão fazendo essa parceria com a Salesforce para transformar o WhatsApp em um canal de conversas dinâmicas e bidirecionais. Gente, vai ser o CRM dentro do WhatsApp. Seria esse o nosso sonho? Sim, e aí seria o nosso sonho isso ser de uma maneira organizada, né? Porque a ferramenta, ela é ótima se a gente souber como utilizar. Sim. O WhatsApp já é outra realidade, né, Mari? Não tem como a gente fugir, não tem como a gente falar, não vou vender pelo WhatsApp, porque tá todo mundo vendendo pelo WhatsApp. Mas a ferramenta da comunidade, acho que ela é a versão melhorada dos grupos. Sim. Veio o grupo, que às vezes te deixa um pouco desconfortável, mas eu tô nesse grupo, mas como funciona esse grupo? A comunidade é a maneira de você ir até a marca. Então, a marca vai precisar ter a criatividade de como eu vou alcançar esse cliente, como eu vou fazer ele estar na minha comunidade. Muito parecido com as comunidades que nós tínhamos no Facebook. Sim. Que é a intenção de pertencer. Então, eu quero pertencer àquela comunidade, eu quero saber o que acontece lá dentro, porque só quem está lá sabe. Então, acho que esse senso de exclusividade, de pertencimento, de ali o cliente ter acesso a algo que talvez o cliente lá fora não tenha. Sim. Então, acho que trabalhar estrategicamente é uma baita ferramenta. E quando a gente une a ferramenta que já funciona com os dados e com uma comunicação que hoje o cliente já está acostumado, que é o WhatsApp, tanto que ele é muito mais consumidor de WhatsApp do que de Telegram, por exemplo, é justamente unir tudo que funciona. E aí, cabe a nós termos a organização e a gestão disso. De como nós vamos utilizar esses dados, como nós vamos utilizar essa comunidade para que ela seja a voz da minha marca. Que não seja só mais tá todo mundo lá, eu preciso estar lá. Só mais um canal. Porque senão vira mais uma demanda. E aí, até que ponto essa demanda é interessante? Até onde eu consigo levar qualidade para o meu cliente? Então, utilizar dessa atualização é muito bom, porque pode se tornar um canal de comunicação com o seu cliente muito mais íntimo, muito mais pessoal. Onde o seu cliente vai enxergar, talvez, a sua marca de um jeito que o cliente lá fora não enxerga. Sim. E esse cliente que se sente pertencente à marca, ele leva esse sentimento de... Eu preciso falar dela pra Mari. Eu preciso falar dela pra Maria. Eu preciso. Imagina, olha como eu sou bem atendido. Olha o que acontece, que legal. Eu pertenço a essa comunidade. Eu uso dessa marca. Então, quem souber utilizar dessa comunicação para estreitar laços...
vai ser se assim, sair bem, sucesso. né? Vai sim. Muito legal. Flá, vamos para nossa parte 2, que é a meu Deus. análise de Borogodó, Vamos em que eu lá. trago uma situação, um caso pra gente analisar. Vou pedir pro Eudes colocar pra gente um vídeo que foi liberado na semana passada de uma das instituições que faz parte de uma classe que as pessoas não costumam gostar, Meu Deus. Vamos ver. né? Polêmico. Mas o vídeo não é polêmico. Eu acho, pelo menos. Sensacional. Por que eu falei que ele é polêmico? Porque os bancos, junto com as operadoras de telefonia, elas estão classificadas como as piores instituições de confiabilidade das pessoas. E aí o Nubank fez esse vídeo, colocando os clientes deles da América Latina na Sphere. Até brinquei com o Heitor quando eu vi esse vídeo, falando, agora não é mais na Times Square, agora a gente vai para o maior painel de LED do mundo, que é a Sphere em Las Vegas, que o YouTube está usando, né, para os shows. E eles colocaram os clientes lá, trouxeram os nomes. Eu achei uma campanha muito interessante. Ela reforça um valor muito importante da marca. Mas curiosa que sou, não me basta ver a campanha. Eu quis ver os comentários das pessoas. Flávia, não tinha um comentário negativo até onde eu vi. Tinham muitos comentários positivos. E me chamou muita atenção muitos registros, aparentemente, né, espontâneos das pessoas, assim... Eu perdi tudo na pandemia, o único banco que me deu crédito para reconstruir o meu negócio foi o Nubank. Eu precisava de um empréstimo para fazer um tratamento de saúde e o único banco que me deu o crédito foi o Nubank. Muitos relatos emocionantes, muitos relatos ali espontâneos contando transformações de vida, te dando prova social junto com o vídeo. De graça ali, gente. Eu achei tão interessante, porque eu não sou cliente Nubank, mas depois que eu vi aquelas pessoas falando, eu tô quase abrindo uma conta. Porque era tão legal o jeito que eles falavam, né? E de mostrar essa coisa de colocar o cliente está no centro. Eu sei que a experiência de uso do aplicativo do Nubank é muito valorizada, especialmente o pessoal do TI fala muito de ser uma experiência legal, do Customer Experience também, de ser legal. E você sentir que isso não é só na tela. Tem o mito de que é um banco que não tem agência, né? Por ser banco digital. Mas olha que interessante a relação afetiva que as pessoas estão construindo. É sensacional. O Nubank, ele trabalha muito bem o cliente desde muito antes. Hoje a gente fala de experiência do cliente, a gente fala de ter clientes encantados. É mais palpável para o momento. Uhum. Mas o Nubank, quando eu trabalhei na startup em 2018, já se falava de Nubank e eu já estudava os cases da Nubank. Uhum. Então eu lembro que... E assim, são histórias que ficam marcadas. Porque eu lembro de uma história da moça que perdeu o cartão e ela precisava comprar o bolo de aniversário da filha pra festinha. E ela foi pedir uma segunda via. E ela tava com medo de não chegar a tempo. Uhum. E aí, eles mandaram de uma maneira mais rápida pra ela e junto uma cartinha. Uhum. Então, a cartinha com o nome da menina, da criança. Sim. Oi, fulana, feliz aniversário, a gente tá no bem. E eu falei, gente, que sensibilidade.
sabe? É estruturar um atendimento para que ele seja... Isso é atendimento humanizado. Isso. Em que você Isso tá mesmo. enxergando no outro um ser humano. Que ele vai estar... Ela estava aflita, era o primeiro ano da filha, devia estar cheio de planos, de sonhos. E ter essa dificuldade ia estragar a festa, de certa maneira, para ela. Então, eles enxergaram isso. E isso acontece, não é um caso isolado. Né? De jeito É nenhum. lógico, se a gente for procurar por reclamações, gente, eu sei que nós vamos encontrar. Pode ser que tenham pessoas que tenham experiências negativas, porque de fato, as instituições bancárias são complexas de relacionamento. Mas não se pode negar que o Nubank constrói essa experiência do cliente, de colocar o cliente no topo de maneira inteligentíssima. Muito. E como você disse muito bem, não é de hoje. Não, Before não é. Plus eles fazem isso desde a inauguração. Né? Sim, e é muito interessante porque é sair do que o meu cliente espera. Quando a gente fala de banco, você já pensa, meu Deus, burocracia, fila. Horas na fila. Sabe? Ficar passando de ligação para ligação e a musiquinha tocando. Essa experiência que você traz na hora de falar de banco. E aí vem um banco que ele quebra isso. Sim. E você fala, Quebra mas a expectativa, tem como? né? Tem como alguém me responder aqui no celular tão rápido assim e resolver meu problema? Mas eu não preciso de uma agência, mas eu não preciso pegar a senha? Nossa, eu resolvo aqui sentado no sofá de casa. Que estranho. A gente até se estranha. Então, é importante. Acho muito legal como o Nubank, ele constrói isso. Isso não quer dizer realmente que ele não tenha reclamações, mas a preocupação dele de levar essa experiência, de levar um banco além de um banco. É de sair do que o meu cliente espera e entregar a mais. Ali, no caso da moça do cartão, era burocrático. Ele podia falar assim, senhora, eu não posso fazer nada, tá? Depende dos correios. Demora 15 dias úteis e é isso. Estou encaminhando. Beijo, tchau. Não, peraí. Poxa, eu tô sentindo a aflição dela. E eu lembro que tinham vários casos do cachorro que comeu o cartão e eles mandavam. Então, isso é interessante. É você levar o seu banco pro cliente, ainda mais quando você não tem agência. Você, teoricamente... Eu não sei quem trabalha no Nubank. Sim. Eu não tenho uma pessoa formada na minha Eu não cabeça. tenho gerente, né? Exato. Mas eu ainda assim confio no Nubank. Olha que louco. É muito sensacional. legal. Eu gosto muito dessa construção, de como eles constroem com a equipe essa liberdade. Porque, com certeza, essa pessoa do atendimento tinha liberdade para decidir como resolver esse problema. Ela já tinha opções. Então, era previsto. Era treinado, era ensinado e é uma cultura da empresa. Isso, é cultura. É exatamente isso, Mari. Pode ser que fora do Nubank aquela pessoa não tivesse aquele comportamento. Mas ali dentro, ela sabe exatamente. Ela não é a Mari nem a Flávia. Ela é o Nubank. É isso. Eu nunca vou lembrar, não, porque a Mari me atendeu mal. Não, eu vou ter... Nossa, o Nubank era horrível. Exatamente. Então, é importante a gente compreender que os nossos funcionários, a nossa parte comercial, que está em contato com o cliente, é a extensão da nossa marca. Todo mundo fala pela sua marca. Exato. Então, olha que responsabilidade quando você coloca alguém ali na frente para atender o seu cliente. Sim. Então, o Nubank, ele consegue trazer isso. É cultural deles. Trabalhar o cliente na mesa, sabe? Igual eu falei, coloca o cliente e fala, como que a gente vai resolver isso aqui do cartão? Vamos lá. E vai. E vai. Eu vou resolver da melhor maneira possível. Porque se for para dificultar... Não precisa, né? Qualquer outro banco consegue fazer isso, né? Exatamente. Flá, a gente já tá indo pra nossa fase final. Só precisamos fazer a nossa entrevista ping-pong. Aquele clássico. Falei a primeira coisa que vem na sua mente. Vamos lá. Um livro de comunicação que todo mundo precisa ler. O Jeito Disney de Encantar Cliente. Eu amo esse livro. Eu também adoro. Foi a Thaís do primeiro episódio que me deu esse livro. É sensacional. Um profissional de comunicação que você admira. Carlos Bruch. Ele é muito legal mesmo. Uma marca que você admira. Amazon. Qual o borogodó da sua comunicação? Encantamento. Uma dica que você daria para a empresária que quer investir na própria comunicação? Entenda de pessoas. Conheça as pessoas e use os dados. Acho que quando a gente unir as duas coisas é sucesso. Se você pudesse dar um nome para esse episódio, qual seria? Ai, Jesus! Misericórdia. Acredito que cliente no centro é o que a gente conversou sobre tudo. A gente falou de cliente, né? Então, acho que cliente no centro da sua empresa
É isso. E é isso. Legal, Flá. Mais uma vez, muito obrigada por ter agradeço. topado estar aqui com a gente. A Tomei Ilustra, que é a nossa parceira, mandou um mimo pra você. Se você quiser abrir, eu vou agradecer mais uma vez os nossos parceiros que fazem o TPM News com Borogodó acontecer. A Mae Clothing, a Sara Bardot Make, a Tomei Ilustra, o RDS Studio, que faz tudo acontecer. E aí, agora a Flávia tem o seu caderno TPM no ar, Comunicação com Borogodó. Sabe que isso aqui é muito pertencimento, né? Porque É. todo lugar que eu usar, falar assim, participei. Então. E ele é muito exclusivo. Muito! É só das Arrasou. nossas convidadas. Ai, maravilhoso. Flávia, muito obrigada mais uma vez Eu pelo que seu agradeço. tempo, pela sua contribuição. Eu adorei o nosso papo. Muito obrigada pelo espaço, viu, Mari? Sempre um prazer. Quando precisar, estou às ordens. É sempre muito bom a gente falar de comunicação, de cliente, de experiência, desse universo, né? Que só tá começando. É mesmo. Muito obrigada. Eu que Você que agradeço. acompanhou a gente, muito obrigada. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você ainda não se inscreveu no canal, tá perdendo tempo. Se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações, porque tem o TPM News com Borogodó, tem o Business com a Fernanda Castro, tem a mentoria com a Brisa, tem o Esportes que tá lançando essa semana com a Amabile e, é claro, o TPM no ar com a entrevista toda semana. Tá certo? A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!